Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, sejam todos bem-vindos à nossa celebração aqui no Santuário de Fátima. Queremos saudar aqueles que rezam conosco, de modo particular, os doentes, que se encontram em casa ou nos hospitais, mas que rezam conosco através dos meios de comunicação social. Nesse tempo da Quaresma, em que nós nos encontramos, o Senhor nos convida à conversão. Apresentamos ao Senhor, com confiança, as nossas faltas, pedindo a paz para o nosso coração, pedindo a nossa salvação e a do mundo inteiro. Que o Senhor nos perdoe das nossas faltas. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Conservai, Senhor, a vossa família na prática das boas obras, para que, confortadas pelas necessidades da vida presente, mereça ser conduzida por vós aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Jeremias. Os inimigos de Jeremias disseram entre si: Vamos fazer uma conspiração contra Jeremias, pois não nos faltará a instrução de um sacerdote, nem o conselho de um sábio, nem o oráculo de um profeta. Vamos feri-lo com a difamação, sem fazermos caso do que ele disser. Ajudai-me, Senhor, escutai a voz dos meus adversários. Porventura, assim se paga o bem com o mal? Eles abrem uma cova para me tirar a vida. Lembrai-vos que me apresentei diante de vós para vos falar em seu favor, para deles afastar a vossa ira. Palavra do Senhor.
que me prepararam, porque vós sois o meu refúgio. Em vossas mãos entrego o meu espírito, Senhor Deus fiel, salvai-me. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade, pela vossa bondade. Porque ouvia os gritos da multidão, terror por toda a parte. Quando se coligaram contra mim e decidiram tirar minha vida. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade, pela vossa bondade. Eu, porém, confio em vós, Senhor. Disse, vós sois o meu Deus. Nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me das mãos dos meus inimigos. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade, pela vossa louvor a vós, Rei da eterna glória. 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 Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me seguir terá a luz da vida. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, chamou à parte os 12 e durante o caminho disse:
vamos subir a Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para ser por eles escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os filhos e prostou-se para lhe fazer um pedido. Jesus perguntou-lhes: que queres? Ela disse-lhe: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus respondeu: não sabeis o que estais a pedir. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Eles disseram: podemos. Então Jesus declarou-lhes: haveis de beber do meu cálice, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo. É para aqueles a quem o Pai o designou. Os outros 10 que tinham escutado indignaram-se com os 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse-lhes: sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas, e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja o vosso servo. E quem entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Será como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, no processo da nossa caminhada quaresmal, não deixa também de não ser a nossa caminhada para a Jerusalém Celeste. No entanto, nesse percurso da nossa caminhada, vamos percebendo que a palavra do Senhor vai esclarecendo muitas coisas para a nossa vida. Diante do Evangelho que nós acabamos de escutar, de modo particular, Jesus faz o ensinamento para os seus discípulos que aqueles que querem seguir devem seguir os exemplos do Mestre, deve servir. E diante do acontecimento em que Jesus chama os seus apóstolos à parte para poder conversar com eles sobre algo muito importante, que eles deveriam ter em conta aquilo que iria acontecer com ele em Jerusalém. Já não era a primeira vez que Jesus falava com seus apóstolos sobre aquilo que iria passar-se com ele, que iria ser entregue, escarnecido, açoitado e crucificado, mas queria ressuscitar ao terceiro dia. No entanto, nós percebemos que o coração dos discípulos não estão ainda voltados para o reino de Deus, estão voltados para as coisas deste mundo, as preocupações com os bens e com o poder. Logo em seguida, nós percebemos que apresenta-se aí outra personagem, a mãe dos filhos de Zebedeu, que vem fazer essa pergunta ou pedido a Jesus para que os seus filhos pudessem estar ao seu lado no reino dos céus. Dá para perceber que aqui eles não estavam a entender nada. Jesus está a falar de sofrimento, Jesus está a falar de morte,
mas também de ressurreição. E de repente entra em cena uma mulher pedindo um lugar especial, de honra, no lado direito e do lado esquerdo de Jesus. Dá para ver como? Dava para perceber aquilo que Jesus estava a dizer. Muitas vezes acontece conosco, diante de alguma realidade da nossa vida ou dos outros, estamos apenas com a cabeça voltada para nós mesmos, para os nossos interesses, para aquilo que nós queremos. E muitas vezes fazemos vista grossa. Não sei se conhece esse ditado. Faz de conta que não vê. Então, acontece que Jesus vai agora continuar o seu ensinamento, chamando a atenção para esta mulher, mas também para todos os seus discípulos e também para nós, que não convém ou não pertence a Ele esse poder de conceder um lugar à direita ou à esquerda, mas do Pai. Para dizer que em tudo Jesus é obediente ao Pai e se coloca sempre com humildade. E esse deve ser também o testemunho, o exemplo que nós devemos passar para os outros. Seguir Jesus também na nossa humildade, sem esperar nada em troca. Dá para percebermos também, meus irmãos, que não dava apenas em conta que os discípulos compreendessem as palavras de Jesus. Era necessário também a paixão, porque só depois da paixão é que eles começam a compreender que aquilo que Jesus veio fazer era algo muito sério, importante, porque só as palavras de Jesus não bastou para eles compreender aquilo que Jesus veio fazer nesta terra. É o que pode acontecer com cada um de nós. As palavras do Senhor também podem não bastar para nós, mas às vezes vamos perceber aquilo que Deus quer de nós através do sofrimento, através de um momento difícil que nós passamos e que nós muitas vezes fugimos, e que nós não queremos sofrer e não queremos que ninguém sofra, mas nós não podemos colocar de lado esta realidade humana, mas também é uma realidade que vai nos ajudar muitas vezes a perceber e dar importância e valor à nossa própria vida e à dos irmãos. Quantos testemunhos, com certeza alguém já testemunhou, de alguém que estava numa vida totalmente afastada de Deus e depois de passar por um momento difícil na vida, tornou-se a voltar para o Senhor. Passou a perceber que aquilo que estava a viver, a forma como estava a viver, não lhe dava verdadeira felicidade. Não era o caminho que lhe conduzia a Deus, mas precisou perder alguém da família, precisou alguém estar a passar um momento difícil, de uma enfermidade, ou ele próprio, para poder parar e enxergar e dar mais valor ao próprio Deus e à sua própria vida. Então, meus irmãos, muitas vezes também nós não sabemos o que pedimos a Deus, porque ainda ficamos chateados quando Ele não nos dá aquilo que queremos. Por isso, colocar-se com humildade diante dEle é aceitar a sua vontade em todos os momentos da nossa vida. Por isso, o convite que Jesus nos faz no final desse Evangelho é este: quem entre vós quiser tornar-se grande, seja o vosso servo, e quem entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Será como o Filho do Homem, que veio para não servir, que não veio para ser servido, mas para servir. Depois, para concluir, vemos que também a vida de Jeremias não foi fácil, assim como a de Jesus. Jeremias, o grande profeta de Deus, está a passar um momento de drama difícil na sua vida, diante dos seus inimigos, diante de tudo aquilo que falavam contra ele, das suas perseguições. A única pessoa onde ele encontra refúgio e segurança é em Deus. Muitas vezes nós também podemos passar momentos difíceis na nossa vida por causa dos nossos inimigos, por causa das pessoas que nos querem mal. No entanto, façamos como Jeremias, que diante do Senhor pede ajuda, mas também pede por aqueles que o perseguem, porque diante de uma difamação
que muitas vezes pode ocorrer conosco, somente o Senhor pode nos valer, porque é um grande mal que há no meio da sociedade. É justamente quando alguém difama a vida do outro. Por isso devemos sempre ficar atentos com certas pessoas que difamam a vida dos outros para nós, porque são pessoas escrupulosas e são pessoas também com capacidades de também causar um grande mal também a cada um de nós. Por isso, peçamos ao Senhor a graça da perseverança, a graça da confiança nele, do refúgio, que seja nele na nossa vida, para que também aqueles que nos perseguem, que nos querem mal, também se convertam e sejam felizes. Que o Senhor continue a nos ajudar na nossa caminhada nesta quaresma, a justamente olhar para nós e pedir a Deus a graça de um coração sincero e contrito, voltado para o reino de Deus e não para as coisas desse mundo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jeremias, perseguido pelos seus, é bem a imagem de Jesus na sua paixão. Oremos ao Senhor por quem precisa, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que a Igreja Católica promova a cultura da vida e tudo faça para que ela seja cada vez mais o fundamento da educação da humanidade, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que cessem os atos de violência em nome de Deus e os homens vivam e se respeitem mutuamente, apesar das diferenças que entre eles possam existir, oremos. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Para que o anúncio da paixão de Jesus Cristo, iniciado nesta semana da Quaresma, prepare os missionários para beberem o seu cálice, oremos. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Para que os jovens que acalentam grandes sonhos façam suas as palavras de Jesus e se tornem servidores dos mais humildes, oremos. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Para que a Eucaristia em que estamos a tomar parte nos impregne dos sentimentos de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir, oremos. Pai nosso que estás nos céus. Senhor nosso Deus, livrai os perseguidos daqueles que os perseguem, e não deixeis que ninguém pague o bem com o mal. Por Cristo nosso Senhor. Attende, Domine, et miserere, quia pecca
cantum preces. Attende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Oremos, irmãos, para que, meio o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Dirigei, Senhor, o vosso olhar para as oferendas que vos apresentamos, e por esta santa permuta de dons, libertai-nos das cadeias do pecado, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte, para renovar na santidade os vossos filhos. Concedeis esse tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procuram sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo José e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
em meus lábios um cântico novo, o hino de louvor ao nosso Deus. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Muitos e maravilhosos são os vossos prodígios sobre nós, Senhor meu Deus. Quisera anunciá-los e proclamá-los, mas são tantos que não se podem contar. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Proclamai a justiça na grande assembleia. Não fechai os meus lábios, Senhor, banhos abaixo. Não ocultai a vossa bondade e fidelidade no meio da grande assembleia. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. O
Oremos. Senhor nosso Deus, estes sacramentos que nos destes como penhor de imortalidade, sejam para nós fonte de salvação eterna, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. A hora bendiga os objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marta, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Então, desejo a todos vós uma boa continuação, um bom dia, com as bênçãos de Deus e a proteção de Nossa Senhora. E mais uma vez, saudar aqueles que rezam conosco, através dos meios de comunicação social. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com as vossas vidas, ide em paz, o Senhor vos acompanhe.